Paz a todos os irmãos e irmãs que estão aqui presentes, os que estão em casa, nos assistindo também. E eu gostaria de trabalhar com os irmãos hoje um tema que é em que consiste, ou seja, qual é o fundamento da verdadeira espiritualidade. Porque nós temos uma noção, às vezes, meia errônea de espiritualidade, que às vezes a gente mede a espiritualidade, ou a nossa, ou a das pessoas, baseado em alguns fatores, em alguns acontecimentos que acontecem na vida das pessoas. Se a pessoa é de muita oração, se ela é uma pessoa muito presente na igreja, se ela tem algum dom espiritual extraordinário. Então a gente mede muito a espiritualidade por essas coisas. Não que essas coisas sejam erradas, mas muitas vezes essas coisas não traduzem realmente se eu tenho uma espiritualidade verdadeira ou não, né? Então a gente tem que ser muito cuidadoso. Então qual é o fundamento mesmo de uma espiritualidade verdadeira? Porque muitos me dirão naquele dia: em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós fizemos coisas extraordinárias. E o Senhor falará para essas pessoas: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E esse texto, que não é o que a gente vai pregar hoje, ele sempre me preocupava. Eu falei, mas como que o Senhor não conhecia aquelas pessoas, né? E eu ficava me perguntando, né? Como que o Senhor poderia não ter conhecido aquelas pessoas? As pessoas fizeram milagre, as pessoas ressuscitou, fez tanta coisa extraordinária que o cara não falou coisinha pequena, né? Ou você viu que eu dei esmola, ou você viu que eu ajudei meu vizinho. Não, falou coisa grande, extraordinária. E o Senhor falou, mas eu nunca vos conheci. Aí eu sempre me perguntava para Deus, inclusive uma pessoa uma vez me perguntou, mas por que Jesus falou que nunca conheceu? Eu dei uma resposta para a pessoa, mas eu mesmo não fiquei satisfeito, né? Falei, não, tem alguma coisa nisso aí que eu não entendi. Aí um dia lendo a Bíblia, nem estava pensando em outro assunto, aí Deus me deu um texto, eu li um texto, né? E esse texto falou ao meu coração e eu acredito que respondeu pelo menos a minha dúvida. Talvez não responda a dúvida dos irmãos, se o irmão tem alguma dúvida a respeito desse assunto. Mas quando eu li esse texto, meu coração sentiu paz. E eu falei, não, acho que é isso mesmo. É por aí que o Senhor mede as coisas. É por aí que o Senhor dirige as coisas. Então, quando eu perguntava, mas o que o Senhor queria dizer com eu nunca vos conheci, sendo que as pessoas fizeram coisas tão extraordinárias? Aí eu lendo lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 3, diz assim, todavia 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Todavia, quem ama a Deus, esse é o quê? Conhecido por Deus. Qual que é a dúvida lá? Eu nunca vos conheci. E aqui está dizendo quem Deus conhece. Deus conhece aqueles que o amam. Você pode fazer tudo aquilo que aquelas pessoas fizeram. O problema não era as obras que eles estavam fazendo, curando, fazendo milagre. O problema é que eles estavam fazendo aquilo sem amor. E é possível, infelizmente, com dor eu falo isso, é possível fazer coisas extraordinárias para Deus com uma motivação errada. E a motivação errada é fazer as coisas para Deus sem amor. Porque a única linguagem que Deus conhece é a linguagem do amor. Porque lá em Coríntios mesmo, no capítulo 16, não vou procurar agora, acho que é 16, 13, diz que todos os vossos atos sejam feitos com amor. Então, seja uma coisa extraordinária ou uma coisa simples, deve ser feito com amor. Então hoje nós vamos estar trabalhando, irmão, essa questão em que consiste a verdadeira espiritualidade. Então nós vamos abrir o nosso texto base, lá em Isaías, capítulo 6, versículos de 1 até 8, Isaías 6, versículos de 1 a 8, que diz assim, no ano que faleceu o rei Uzias, eu vi, hoje a gente falou bastante palavra em hebraico aqui, né? Mas está aportuguesado aqui, mas não sei se a pronúncia que eu estou dando está certa, não. Eu vi o Eterno sentado sobre o trono alto e exaltado, sobre um trono alto e exaltado,
A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos, eis que a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu, Isaías: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Tenaz é uma pinça resistente, provavelmente ali de metal, para resistir calor e tal. Então, tenaz é essa pinça, para ele poder pegar aquela brasa e tocar os lábios do profeta. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: isso tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem irei enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar? Sim, Pai, nós te damos graças. Pai, estamos aqui porque precisamos ouvir a tua voz. Sem a sua voz, ó Pai, nós tropeçamos, sem a sua voz nós caímos, sem a sua voz, ó Pai, nós te desagradamos. Então nós precisamos da tua palavra. E o Senhor sabe como a sua palavra tem sido rara nos nossos dias e as visões têm sido escassas, como está lá em Samuel. Mas tem misericórdia de nós. Encontre em nós corações que queiram realmente conhecer e pregar a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nessa manhã, pois é em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Então, irmãos, como nós falamos, o tema da mensagem: em que consiste a verdadeira espiritualidade? E esse texto que nós estamos usando como base, que é o texto de Isaías, foi um profeta que ele profetizou durante aproximadamente 40 anos. O ministério dele profético durou 40 anos, ele viveu mais que isso, mas o ministério profético durou 40 anos, e Isaías conheceu 4 importantes reis. Ele pregou dentro de um reinado de 4 reis. Então vamos abrir lá em Isaías capítulo 1, versículo 1, que diz assim, para nós sabermos em qual período o ministério de Isaías aconteceu. Visão sobre Judá e Jerusalém, entregue a Yashaiu ben Amotes, Isaías filho de Amós, nos dias de Uzias, Iotã, Jotão, Acás, Eiaquizu, Ezequias, rei de Judá. Aí, ó, você gosta de música em hebraico, Júnior? Aí, ó. Rei de Judá. Então ele reinou, irmãos, no período de Uzias, ele profetizou no período de Uzias, no período de Jotão, no período de Acás e no período de Ezequias. Então, durante 40 anos, ele conheceu esses 4 reis. E esse período de reinado, desde Uzias até o rei Ezequias, o período do reinado durou aproximadamente 106 anos. Então durou esses 106 anos esse período de reinado, e dentro desse período de 106 anos, Isaías falou durante 40 anos, conhecendo todos esses reis. Só que aqui no versículo 1 da visão de Isaías, ele cita um desses reis. Ele dá um destaque para um desses reis. No versículo 1 diz assim: no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um trono alto e exaltado, a aba do seu manto preenchia todo o templo. Então, ele procurou fazer um destaque a esse rei Uzias. E quem foi esse Uzias?
Por que Isaías fez questão de fazer um destaque a esse rei? Ele começou, provavelmente, com certeza, o ministério dentro do reinado do rei Uzias. Ele ainda não tinha passado pelos demais que nós já citamos. O Uzias foi o primeiro. Mas por que ele fez um destaque? Que foi após a morte de Deus que ele viu o Senhor. Porque o primeiro detalhe, irmãos, normalmente o chamado de Deus, quando Deus chama os seus profetas, ele normalmente chama no início do livro. É lá no primeiro capítulo, Jeremias e tal. Não vou, eu sou uma criança. Aí Deus chamou Jonas, fugiu. Deus chamou Moisés falou que não sabia falar. Normalmente é no início do ministério que Deus chama. Mas aqui no caso de Isaías veio depois. Ele já tinha escrito 5 capítulos, repreendido o povo, e depois do versículo 6 morre Uzias e ele vê o Senhor. Então, é muito provável, irmãos, que Deus tenha se manifestado para se mostrar a Isaías aqui no início, porque aqui se refere a uma renovação do chamado de Isaías. Isaías já tinha sido chamado, ele já tinha sido chamado por Deus, ele já era um profeta reconhecido, porém ele precisou de uma renovação no seu chamado. Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Mas quem era esse Uzias? Por que ele recebeu esse destaque? Ele, na verdade, Uzias era um rei que reinou durante 52 anos no povo de Israel. 52 anos, irmãos. Ele foi um rei temente a Deus, ele foi um rei próspero, ele inventou um monte de arma de guerra, foi um estrategista de guerra, um estrategista militar, mas apesar dele ter tido um bom começo, no auge do seu reinado, Uzias se apostatou. Uzias apostatou. Vamos ler lá em 1 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Por que Urias apostatou? Então ele vinha vindo muito bem, foi um rei temente, o reino durante o período do seu reinado foi um reino muito próspero, muito abençoado, muita fartura, mas chegou um momento que ele teve uma apostasia e vamos ver por quê. Contudo, assim que começou a vangloriar-se, isso aqui está falando de Uzias, contudo, assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas e do seu poder, seu coração se encheu de orgulho e soberba. Essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Uzias pecou contra Yahvé, o Senhor seu Deus, pois entrou na casa de Yahvé para queimar incenso no altar de perfumes. Então ele começou a se sentir tão inflado. Uzias ficou tão soberbo por causa de tudo aquilo que Deus ia fazendo por ele e através dele para o povo de Israel. Foi um período muito próspero. Então ele começou a ficar tão vaidoso com tudo aquilo que Deus estava realizando na obra dele, na vida dele, que ele se achou no direito de incensar no templo do Senhor. O que é incensar? Era chegar lá no templo, pegar o incensário, que tinha lá aquele objeto que emitia aquela fumaça, colocava assim um perfume ali com fogo e começava a incensar dentro do lugar santo. Isso era permitido apenas aos sacerdotes. Ninguém podia fazer isso. Mesmo ele sendo rei, ele não podia fazer isso. Mas ele se achou no direito. Mas Deus está falando tanto comigo, eu sou tão abençoado, então eu vou entrar lá e fazer. E os sacerdotes, 80 homens de valor, né, a Bíblia fala, né? Homens sérios, chegaram para ele e falaram: não, você não deve fazer isso, ó rei. Você está fazendo uma coisa que não pertence a ti fazer. E ele falou: não, eu sou o rei, eu posso fazer o que eu quiser. Né? Então ele continuou fazendo, incensando. Aí, quando os sacerdotes foram contra ele, a Bíblia fala que ele foi atacado por lepra. E quando ele ficou leproso dentro do lugar santo do Senhor, aí os próprios sacerdotes quiseram tirar ele para fora, e ele mesmo, percebendo o que estava acontecendo, acabou saindo dali e acabou ficando leproso até a sua morte. Então esse foi a questão do rei Uzias. Isaías o cita aqui, ele realmente foi um bom rei, mas não foi um bom rei até o final.
E a Bíblia sempre nos ensina, irmão, que nós temos que ser fiel até o fim. Às vezes você é fiel. Imagina você trabalhando numa firma 40 anos. Agora eu não sei com quantos anos se aposenta, mas deve ser por aí. Com 40 anos de trabalho. Aí na última semana do seu trabalho você inventa de roubar a empresa. Com 40 anos você foi o funcionário exemplar. Aí faltava uma semana, você quer saber? A aposentadoria está pequena, estou 40 anos aqui, eu vou dar eu tenho acesso às finanças da empresa, um exemplo, eu vou dar um golpe na empresa aí e vou roubar. Vou levar um pouco para mim. E leva. Só que você é descoberto. Aí você é descoberto, pô, roubou. Aí o seu patrão, né, te chama na sala, poxa, mas você tem 40 anos de empresa? No último mês, vou colocar um mês, uma semana é muito pouco. Ou falta um mês para você se aposentar, você rouba a empresa? Mas tudo bem, não tem problema não, porque você teve, 39 anos e 11 meses, né, de fidelidade, então esse mês aí que você roubou, eu nem vou levar em consideração. Será que é assim que a pessoa ia agir com essa pessoa? Você agiria assim com essa pessoa? Não, vou. Ou você vai julgar aquela pessoa pelo seu último mês? Então o problema da fidelidade é isso aí. Por isso que Jesus fala ser fiel até a morte. Não adianta ser fiel até a véspera da sua morte. Tem que ser fiel até a morte. Porque a gente acha que, não, eu fiz muita coisa para Deus lá no passado, então agora eu tenho um crédito aí, né? Eu posso dar umas pisadas na bola, porque o que eu fiz lá atrás foi muito bom. Mas não é assim que funciona. E nisso está envolvido a consistência da nossa espiritualidade. Envolve amor, envolve fidelidade absoluta até o último dia. Agora, por que Uzias agiu assim, irmão? 52 anos de reinado, uma bênção, o homem estava prosperando, porque infelizmente ele imitou seu pai e o seu avô. O pai de Uzias era Amazias, também começou bem, e no final o orgulho entrou no coração. Imitou seu pai, o seu avô Joás, que também começou bem, e no final foi mal. Vamos lá em segundo Crônicas, novamente, capítulo 25, versículo 14. Aqui está falando de Amazias, que era o pai desse Uzias. Parece que era uma questão familiar o negócio lá. Esse Amazias estava indo bem, Deus operando, abençoando a vida dele, ele ouvindo o Senhor, andando nos caminhos do Senhor. Aí lá no versículo 14, olha o que acontece. Nesse inteirinho, Amazias retornou da chacina dos edomitas. Ele teve uma guerra contra os edomitas, venceu, trazendo os deuses do povo, os despojos de Seir, entre os despojos de guerra, os quais estabeleceu como seus próprios deuses. Ele foi lá, ganhou a guerra, venceu a guerra, trouxe os despojos, e aí veio os deuses dos edomitas juntos, estabeleceu como seus próprios deuses e protetores, e reverenciou tais ídolos, e queimou incenso diante deles em adoração. Estava indo bem. Aí foi lá, ganhou uma guerra, se sentiu muito grande, pegou os deuses daquela nação e começou a adorar os deuses, e falando que aqueles deuses agora eram o seu protetor. E a arrogância de Amazias foi tão grande que depois ele criou uma guerra contra o reino do norte, que o reino estava dividido, né? Ele criou uma guerra contra o reino do norte, uma guerra sem necessidade nenhuma, só para mostrar que ele era forte, que ele era poderoso. E olha o que o rei do norte respondeu para ele. Isso está lá no versículo 19 do mesmo capítulo 25 de Crônicas. Tu imaginas contigo mesmo. Ele falou, eu quero guerrear contra você, porque eu sou mais forte que você. Aí o rei lá do norte falou assim, tu imaginas contigo mesmo? Eu derrotei Edom, a guerra que ele tinha derrotado, que começou a idolatrar. E assim teu coração se enche de arrogância e vaidade e te vanglorias. Agora, pois, fica quieto em teu palácio. Amazias, fica na sua aí. Ora, por que provocarias uma desgraça apenas para destruir a ti e a Judá? E ele insistiu nisso e acabou perdendo a batalha, por causa da arrogância do coração. Por causa da arrogância. Começou bem, com uma espiritualidade de qualidade, mas no meio da caminhada apostatou. E o seu avô não foi diferente. O seu avô foi Joás, lá em 2 Crônicas 24, 14, também começou bem, e depois se apostatou, foi muito abençoado. Teve um sacerdote que praticamente tutelou ele, cuidou dele, protegeu ele contra a sua
avó, para que ele não perdesse o trono, e depois que ele foi todo abençoado, fez uma reforma razoável no templo lá no culto em Israel, reformou o templo, porém num certo momento Joiada morreu, e aí ele descambou, como Amazias e como Uzias depois. 24:17. Logo depois da morte de Joiada, que era esse sacerdote que o protegeu a vida inteira, os líderes de Judá se reuniram com o rei e em meio a lisonjas e reverências, o rei aceitou as suas sugestões. Então abandonaram a casa de Yahvé, o Senhor Deus dos seus antepassados, e voltaram a prestar culto de adoração aos totens pagãos e aos ídolos de todas as formas. Por esse motivo, a ira de Deus caiu sobre Judá e Jerusalém com severidade. E por causa dessa atitude de Joás, ele acabou matando o filho desse sacerdote, que cuidou dele a vida inteira, deu a vida por ele. Quando o filho desse sacerdote, que era Zacarias, profetizou, corrigindo a Joás, Joás foi e assassinou esse filho de sacerdote. Então, por isso, Uzias é citado por Isaías aqui no seu livro, dando esse destaque, porque Isaías estava preocupado, porque, como nós falamos, a visão dele foi no capítulo 6, e ele já tinha visto todas essas histórias. Ele não conheceu todos esses reis, mas ele já conhecia a história, e ele percebeu o bom começo que Uzias tinha tido, que ele tinha tido um bom começo, tanto nome que eu me perco, que Uzias tinha tido 52 e no auge se perdeu. Então talvez bateu um temor no coração de Isaías. Falou: meu Deus, eu estou vendo como é que esse povo está andando, eu estou vendo como a coisa está se desenrolando, tem misericórdia de mim. Talvez isso já estivesse no coração. Então, mas quando ele entrou no templo do Senhor, o Senhor se apresentou para Isaías, para trazer consolo e renovação ministerial para Isaías, porque ele sabia que aquilo que Deus tinha para frente, ele precisaria de muita capacitação da parte do Senhor para ele suportar. Porque logo após a morte de Uzias vem Jotão, que foi um bom rei, mas no meio apareceu um Acás, que era tão idólatra quanto o pai e os avós de Uzias, e que com certeza faria com que o povo se desviasse dos caminhos do Senhor. Então, uma das razões da visão de Isaías aparecer no capítulo 6, provavelmente é porque Deus estava dando uma renovação espiritual para Isaías. E essa experiência de Isaías, irmãos, se os irmãos prestaram atenção nas alturas, quando ele viu o Senhor, no versículo 5, ele fala: eu bradei, ai de mim, não tenho salvação, porque sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplam o Rei, o Senhor dos exércitos. Então a gente lendo esse texto, ele fala: mas será que Isaías só vivia no pecado, um homem que não tinha compromisso com Deus? Não, Isaías era um homem de Deus, de compromisso com Deus. Mas por que ele fala: eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios? Eu sou igual a esse pessoal aí. Ele se comparou como o maior pecador de Israel, sendo que ele era um homem santo, que vivia na presença de Deus. Mas por que Isaías brada dessa maneira? Essa é a questão. Por que Isaías bradou dessa maneira? Porque, irmãos, quando nós temos uma visão do Senhor, quando nós vemos realmente o Senhor, quando nós nos encontramos com o Senhor, nós realmente enxergamos aquilo que nós somos. Por isso foi importante essa renovação para Isaías, para que ele olhasse para si mesmo e ficasse consciente daquilo que ele era diante de Deus. Porque enquanto você não tem um encontro real com o Senhor, e quando eu falo encontro, mas não pensa numa coisa muito mística, não, é aquele momento que você fala: Deus me tocou. Isso pode ser em qualquer momento da sua vida, pode ser no seu trabalho, de repente uma palavra vem no seu coração de uma forma assim diferente, você fala: Deus falou comigo, Deus me tocou. E quando nós temos esse encontro, esse toque do Senhor, temos essa visão do Senhor, irmãos, então nós temos o resultado disso, é que nós vamos ter consciência plena daquilo que nós somos diante dele, e diante dele nós somos nada mais e nada menos do que pecadores.
Porque enquanto Deus não nos toca, você até está tocando a sua vida e fazendo as coisas, mas aí você fica se comparando. Eu sou melhor que aquele, eu faço melhor do que o outro, eu consigo isso. Eu não sei porque o cara não consegue, eu consigo. Mas quando você se encontra com o Senhor, tudo muda. Aí você vê quem realmente você é. E se você faz e consegue, é porque Ele, é por causa dEle. É Ele que está te dando graça para você chegar onde você chegou e conseguir o que você está conseguindo e realizar o que você está realizando. Então fica muito claro. Nós ficamos muito cônscios dessa realidade. Jó era um homem justo, temente a Deus, que se apartava do mal. Alguém discorda disso? Um homem justo, temente a Deus, que se apartava do mal. Mas Jó precisava de correções. Nós já pregamos uma vez sobre isso aqui. Mas quando Deus faz todas as correções para Jó, lá no capítulo 42, versículo 6, quando Jó tem um encontro real com Deus mesmo, quando ele tem uma visão de Deus e Deus o toca, Jó exclama, brada dessa maneira. Jó 42, versículo 6. Por essa razão, menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Então Jó só chegou a essa conclusão que ele não era nada, que ele era pó, que ele era cinza, quando ele foi tocado, viu o Senhor e foi tocado pelo Senhor. Então ele falou, eu coloco a minha mão na minha boca, vamos ver lá no versículo 5, de fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo agora os meus olhos te contemplam, por essa razão menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Então, quando ele viu o Senhor e o Senhor o tocou, então ele chegou a essa conclusão, não sou nada. Enquanto você acha, irmão, que você é alguma coisa que você não se encontrou com o Senhor e não viu o Senhor, se você não guardar nada do que eu falei essa manhã, guarde isso. Se você ainda é soberbo, é arrogante, seu coração, você ainda é da CIA, né? Se acha, né? Em alguma coisa, é porque você ainda não viu o Senhor e não foi tocado por Ele. Porque quando nós temos essa experiência real com o Senhor, nós temos essa plena consciência. Mas nós podemos também, eu creio que não foi o caso de Isaías, decorreu um pouquinho, né? Mas a gente às vezes cai, irmão, na falha de ficar numa experiência lá do passado. Não, mas eu tive uma experiência com o Senhor, irmão. Eu tive uma experiência. Olha, caí no chão, rolei, chorei uma semana sem parar e Deus me tocou. Eu vi o Senhor, eu provei da graça, do poder, da unção do Senhor. Amém. E foi uma experiência verdadeira. Você recebeu realmente a visitação do Espírito e não vamos discordar disso. Mas o nosso problema é que às vezes a gente não mantém essa unção fresca. O problema é que a unção envelhece também. Viu, cara? A unção passa também, viu? A coisa mais rápida de passar é avivamento. Você viu os avivamentos? Começa e daqui a pouco, 10, 20 anos, acabou. A unção passa. Se você não mantém o frescor. Então é aí que está o grande problema nosso. Às vezes eu já não vi o Senhor, eu já passei o Senhor me tocou, mas só que ficou uma experiência lá atrás, uma experiência que não é renovada, uma experiência que não é mantida. E a gente pode ver isso muito claro, irmãos, lá na vida do nosso irmão Daniel. Vamos lá no capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Eu não vou ler o texto, eu vou fazer umas pinceladas só. Capítulo 9, de 3 a 8, né? Ele estava tendo várias visões sobre coisas futuras, né? Aí ele diz assim no 3: então eu voltei o meu rosto ao Eterno, a fim de buscá-lo mediante a orações, súplicas, em jejum, vestido de luto, em panos de saco e coberto de cinzas. Eu vou ler novamente. Então, Daniel, voltei o meu rosto ao Eterno, a Deus, a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas, em jejum, vestido de luto, em panos de saco e coberto de cinzas. Irmãos, Daniel aqui, nesse texto aqui no capítulo 9, ele tinha 86 anos de idade.
Ele não era mais aquele menino que estava lá junto com os príncipes, lá junto com Nabucodonosor. Ele já tinha se passado 70 anos já. Inclusive, ele já estava vendo que a profecia do cativeiro já estava se cumprindo. Já tinham se passado 70 anos. Ele tinha aproximadamente 86 anos aqui. E olha como que esse homem orava. O frescor daquele menino que revelou os sonhos do rei Nabucodonosor não tinha se perdido depois de 70 anos. Ele orava a Deus, buscava a Deus com a mesma humildade que ele buscava a Deus lá no começo, quando ele falava: olha, eu não quero comer esses manjares. Isso é muito importante a gente entender, irmãos, porque com o passar do tempo, com a experiência, com a vivência cristã, a gente cai também nesse erro, no erro de achar que a gente já sabe, no erro de achar que a gente já não precisa mais. E Daniel, além de ser próspero, era rico, ele tinha um cargo excelente dentro do governo, mas quando ele estava diante de Deus, ele falava: não, eu não sou nada, eu não sou nada. E olha o que ele fala lá no 8: ó Elohim, nosso Deus, os nossos reis, os nossos príncipes e aos nossos antepassados pertence toda a vergonha, portanto temos errado. Ele se inclui aqui, ele não fala: meu pai, minha mãe, meu avô, minha sogra, não, ele se inclui. Porquanto temos errado e pecado contra ti. Então, Senhor, para ti pertence a glória, né? Ele exalta a santidade de Deus, mas para nós pertence toda a vergonha. Em algumas versões fala: para nós pertence o corar de vergonha, ou corar de rosto. Diante de ti, irmão, Senhor, por mais justo que eu esteja, o que me cabe é me envergonhar, é me corar diante de ti, é ficar com vergonha, porque sempre diante de ti eu estou impuro, sempre diante de ti eu estou injusto. Ainda que as nossas justiças sejam... as nossas justiças, melhor dizendo, diante de Deus são como trapos de imundícia. Aquilo que você faz de bom, aquilo que você faz de melhor. Imagina uma coisa que você é bom, você é especialista naquilo, ninguém faz melhor que você. Diante de Deus é trapo de imundícia, não é nada. Diante de Deus é vergonha. Então é desta maneira que nós temos que nos apresentar diante de Deus. Porque é nisso, irmãos, que consiste a nossa espiritualidade. É muito importante a gente orar, fazer, estar aqui, visitar. O trabalho do coral domingo foi uma benção, foi uma benção. Para os irmãos, realmente foi maravilhoso. Mas a espiritualidade não consiste nessas coisas. Eu estar pregando aqui não consiste nisso. A espiritualidade consiste, o fundamento consiste em que você saber que eu não sou nada e tudo vem de Deus. Parece simples, mas na hora ali do vamos ver, a gente vê que não é tão simples assim. Hoje na aula da Elaine, que a Elaine queria, os adolescentes deram aula lá na classe com a Elaine, e foi citada uma coisa por ela muito importante. Quando o aleijado foi curado ali na porta do templo, toda a multidão começou a olhar para Pedro e João, admirado, porque eles fizeram aquele milagre. Então nós lemos aquele texto que a gente até já citamos aqui na igreja, que quando toda a multidão começou a olhar para Pedro e João, porque eles tinham realizado aquele milagre, ter feito aquele homem andar, eles falaram: mas por que vocês estão olhando para nós? Você acha que é por causa do nosso poder e da nossa santidade que isso se realizou na vida desse homem? Não é porque eu tenho poder e santidade, não. É por causa dele. Mas será que é fácil, irmão, a gente ter essa consciência que você não é nada e que Deus é tudo? Eu vou ajudar os irmãos, sem ter um encontro verdadeiro com Deus, olho no olho assim, e Ele tocar a sua vida. Difícil, você não vai ter essa experiência. Você sempre vai achar que você é mais do que você é. Por isso é importante, irmão, nós sempre nos colocarmos diante do Senhor, em humildade, pedindo a Ele: Senhor, conserta a minha vida, acerta o meu coração. Lembra quando Davi fala: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno? Por muito tempo eu ouvi esse texto assim, Davi fala: Davi está dando uma esnobada, né? Davi está em dia e está falando: Senhor, mas tem alguma coisinha. Sabe quando alguém vai na sua casa, a casa está impecável, não repara a bagunça? Sabe aquela hipocrisia? Mas não era isso. Davi não estava com essa hipocrisia. Ele sabia, ele não estava vendo caminhos maus nele, mas Deus estava, porque diante de Deus nós não somos nada. Diante de Deus
é tudo luz, é tudo claro. Então, ainda que tivesse alguma coisa que ele não estivesse percebendo, alguma coisa que ele estivesse cometendo que ele não sabia, Senhor, se existe, livre. Então, não era só uma formalidade na oração de Davi, era uma sinceridade do seu coração. Senhor, eu não estou vendo nada da minha vida, mas eu sei que o Senhor está vendo muita coisa que eu não estou vendo. Tem misericórdia de mim, porque eu sei que a partir do momento que eu começar a achar que eu estou pronto, que está tudo ok, então eu tenho certeza que aí vai começar a minha derrota, aí vai começar a minha queda. E para finalizar, irmãos, vamos abrir lá finalizar mesmo, tá? Abrir lá em João, o pessoal do louvor pode até vir à frente se quiser. Os irmãos do louvor podem vir. Vamos abrir só para finalizar com esse texto. Então, concluindo, irmão, o texto é João, capítulo 15, vamos ler de 4 a 8. Então, concluindo, irmão, a verdadeira espiritualidade consiste em termos a consciência plena que nós somos pecadores e somos totalmente dependentes da graça do Senhor para sermos produtivos. Nós temos que ter plena consciência que nós não somos nada, somos pecadores. Escute isso, Ibe. Escute isso. Eu estou falando esse assunto, irmão, porque isso tem me incomodado no meu coração. E vou ser muito honesto com os irmãos. Já até conversei com o pastor. Estamos vivendo um momento bom, irmãos, na nossa igreja. Amém? Todos concordam? Cuidado. Nós estamos num momento bom, mas talvez o mais perigoso. É o momento que o orgulho pode entrar, a soberba pode entrar. Temos músicos maravilhosos aqui, ó. Que muitas igrejas não têm. Estou falando bobagem, pastor? Mas tudo é dele. Tudo é dele. A gente pode estar caindo nessa armadilha. Eu falo isso com muito temor, irmãos, com muito temor. Deus tem nos abençoado, a nossa igreja, mas que isso não seja um laço, uma armadilha, para que nos desligue do Senhor e daqui a pouco a gente acha, não, vou lá no templo, vou incensar porque Deus tem abençoado a minha vida, está tudo acontecendo, está dando tudo certo, estou rico e abastado, não preciso de mais nada e bola para frente. Não é assim que funciona. Todo tempo, assim como Daniel, lá no último dia, lá com 86 anos, era o mesmo Danielzinho, quando tinha 16 que foi para a Babilônia, o mesmo coração humilde, se vestindo de pano de saco, jogando cinza na cabeça, com toda aquela humildade. Esse é o nosso coração, porque essa humildade é que vai manter o frescor da experiência de termos visto o Senhor e Ele nos tocado. Vamos ler o texto para terminar. João capítulo 15, de 4 a 8, diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo, irmão, nem eu, nem você, nem ninguém, nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos. Não adianta você querer inventar. Você vai dar um fruto, mas não vai permanecer, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, Jesus, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e lançado ao fogo e queimado. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejares. Aí eu completo com João lá a carta: pedireis tudo o que desejares, segundo a minha vontade, vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar?